Dando continuidade à nossa série de orientações de educação e saúde em reumatologia. Eu sou Adolfo Medeiros, médico reumatologista e professor de reumatologia da UERN, aqui em Mossoró. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que existem muitos mitos, já teve alguns contextos de novela relacionados a essa doença. E para nós reumatologistas é uma das doenças mais empolgantes da medicina. Eu mesmo comecei a fazer reumatologia por causa dessa doença. É uma doença de vários aspectos, múltiplas faces, avaliações têm que ser bem amplas, tem muita importância pela potencialidade de gravidade. A gente está falando sobre o lúpus, que é uma doença que, apesar de ter uma certa frequência, já ser muito badalada, é uma doença bastante desconhecida. O que a gente vê é que demoram muito para fazer o diagnóstico dessa doença. Isso é uma coisa ruim, porque a gente vai tendo o que se chama de dano cumulativo nessa doença. O lúpus é uma doença autoimune. Ela é um dos protótipos da doença autoimune. O que é que se percebe por doença autoimune? É aquela doença que é o seu organismo, o seu sistema de defesa, ele se encontra desregulado e ele começa a atacar ele mesmo. O lúpus ele tem uma produção excessiva de anticorpos, que são os autoanticorpos. O mais famoso deles é o FAN. O FAN é um dos critérios para diagnosticar a doença, mas existem vários outros. E esses autoanticorpos eles podem atacar todas as estruturas do organismo. Você pode ter um dano cerebral, você pode ficar confuso, agitado, porque os autoanticorpos atacaram. Pode desenvolver quadro de psicose, porque atacaram o cérebro. Você pode desenvolver inflamações no pulmão, água na pleura, que é o famoso derrame pleural. Você pode atacar suas juntas, as juntas podem ficar inflamadas, que são as artrites, ou pode mesmo acordar com aquela dor de manhã, que são as artralgias inflamatórias. Outra coisa muito importante é a relação do lúpus com o sol, tanto é que Natal foi a maior incidência estimada de lúpus no mundo. O pessoal lá da UFRN estimou a incidência de lúpus e a gente acredita que seja pela essa nossa incidência solar. Natal é considerado Natal, terra do Sol. Então o Sol ele tem um potencial de tanto reativar a doença, inflamar a doença cada vez mais, como você desenvolver a doença pelo seu contato com o Sol. Então um dos tratamentos também é o paciente deixar de se expor ao Sol. Então, quando dá exposição solar, você pode ter o que a gente chama de fotossensibilidade, que é aquela coisa que o paciente ele sente uma dor no corpo, você fica mole, como se fosse aquela moleza febril, aquela moleza da febre. O paciente fica todo dolorido quando vai no sol. Então, esse é um dos outros indicadores. Outra coisa são as manchas na pele. Por exemplo, o paciente vai para o sol, depois fica todo patacado, todo cheio de mancha. A famosa asa de borboleta, que é aquele rache malar. O paciente ele tem aquele negócio assim no dorso do nariz e do rosto, o famoso rache malar do lúpus. Então, isso são os outros aspectos. Adolfo, quando é que eu devo desconfiar que eu tenho lúpus? O lúpus, primeiro, ele é muito mais frequente nas mulheres. O paciente ele pode começar com queda de cabelo, dor nas juntas, dor no corpo, começa quando for ir para o sol, começa o sol a incomodar, o paciente fica com dor, começa a aparecer mancha na pele. Quando ele respira fundo, ele tem dor no peito, certo? Começa a ter distúrbios urinários, que aí aumenta bastante a gravidade quando o paciente ele tem a temível nefrite lúpica. Então o paciente começa a urinar e fica espumando quando urina, começa a diminuir a quantidade de urina, o paciente começa a inchar,
certo? Começa a ter alterações na pressão. Então, sempre que você tiver uma combinação aí de 2 desses sintomas, é importantíssimo você procurar o reumatologista. Então, o lúpus, qual é a grande importância? Primeiro, ele é o protótipo, né, das doenças reumatológicas, das doenças autoimunes. Nós somos famosos por tratar as doenças autoimunes, nisso a gente inclui o lúpus. Outra coisa importantíssima nessa doença é o seu potencial de gravidade. O lúpus ele pode ser leve, mas ele pode ser ameaçador da vida ou você perder a função de algum órgão. Então, por isso, você nessa suspeita você deve correr para o reumatologista para receber uma avaliação e tratar o mais rápido possível para não dar aquele dano cumulativo que a gente falou inicialmente. O que a gente vê é que existe uma dificuldade de fazer o diagnóstico pelas outras especialidades. E o que é que acontece? Por exemplo, eu faço um exame de rotina e aí eu descubro que eu tenho anemia. Aí, ao invés de eu pensar nos outros e os médicos pensarem nos outros, então você tem anemia, mas você tem dor nas juntas, seu cabelo cai, você tem mancha, você quando respira tem dor no peito, ou você só tem anemia. O problema é que às vezes essa alteração no exame gera encaminhamento para o hematologista. Aí o paciente vai para o hematologista quando ele tem, na verdade, tem lúpus. Da mesma forma, uma plaquetopenia, às vezes vai para o hematologista quando o paciente tem lúpus. O paciente tem alguma alteração no rim, vai direto para o nefrologista. Então são esses aspectos, às vezes, da doença. Por ela cometer vários sistemas, eles terminam recebendo encaminhamentos muito direcionados. Então, daí a importância de avaliar o paciente como um todo, para ele receber o encaminhamento correto e procurar o reumatologista. Outro aspecto importante é que também é um mito, né, são os mitos. Tem gente que, por exemplo, acha que lúpus é um câncer, porque ele está no sangue. Eu tenho lúpus, eu tenho câncer. Lúpus ele passa, né? Tem muito paciente que acha que lúpus é uma doença contagiosa, né? Outra coisa é que, eu tenho lúpus, eu não posso engravidar. Não é bem assim. O paciente que tem lúpus, que é bem cuidado, que está há 6 meses sem nenhum sintoma da doença, os exames estão bons, ele pode sim, ele está autorizado a planejar a gravidez dessa paciente. Outra coisa que complica as gestações é uma síndrome que se chama Síndrome do Anticorpo Antifosfolípido, é a SAF, né? Inicialmente, porque é a grande relação, inicialmente ela foi descrita como uma doença relacionada ao lúpus, secundária ao lúpus, que é aquela doença em que o paciente pode ter aborto de repetição, ou se não, tromboses venosas e arteriais. Aquele paciente jovem que tem um AVC isquêmico, tem que investigar a SAF. É aquele paciente jovem que tem uma trombose nas pernas, tem uma TVP nas pernas. Também tem que investigar a SAF. E outros sintomas também tem que às vezes investigar se ele tem associação com lúpus. Existe a SAF primária, que é o paciente que não tem lúpus, é uma doença ultra autoimune, e ele tem só a SAF, não é só, né? Não é bem só porque é uma doença grave, mas ele tem a SAF na sua forma primária. Então, pacientes que têm abortamento de repetição, tem um AVC isquêmico ou uma trombose, né, no paciente jovem, sem outro fator de risco, pensar sempre que o paciente possa ter SAF. Então, quando os pacientes têm lúpus e SAF, a gestação ele fica mais complicada nesses pacientes, porque aumenta o risco de abortamento, mas desde que o paciente ele seja bem acompanhado, tome as medicações corretas, você tem uma taxa de sucesso nesses pacientes. Lúpus isoladamente, você tem uma taxa de sucesso alta, quando a gestação ela é programada. Tem vários pacientes que engravidaram, tiveram suas crianças de forma saudáveis, assim como o mesmo paciente que tem SAF, ele pode sim ter uma taxa de sucesso considerável. A SAF também é uma doença muito grave
o potencial de gravidade, porque o paciente pode ter um AVC e ficar com sequela, o paciente pode ter um tromboembolismo pulmonar e ter uma morte súbita. Então é uma doença que deve ser muito bem acompanhada. No contexto de lúpus é interessantíssimo que ele seja acompanhado por um reumatologista, mas se ele tiver só a SAF primária, ele pode também ser acompanhado por um reumatologista. Então, pessoal, lembrando, lúpus é uma doença potencialmente fatal, então sempre que você desconfiar, procure um reumatologista o mais rápido possível. Não é o fim do mundo, né? A gente tem pessoas aí famosas internacionalmente, como Selena Gomez. Ela tinha inclusive nefrite lúpica, que é a forma mais grave da doença, e ela está aí fazendo filmes, né, vivendo uma vida normal. A gente tem pessoas locais que vivem com a doença, né? Lilian Martins é entrevistadora repórter da TCM, e ela tem uma vida, leva uma vida de forma normal. Lilian tem SAF e lúpus, né? E vive aí uma vida confortável e convivendo com a doença. Então não achem que o paciente, por ter lúpus, é o fim do mundo, é o fim da vida. O paciente, por ter SAF, é o fim do mundo, é o fim da vida. Então fica essa mensagem otimista e esses alertas, né? Não guardem doenças reumatológicas, né? Se você tem doença reumatológica, se você desconfia que tem doença reumatológica, procure um reumatologista o mais breve possível. Eu agradeço a atenção nesse importante tema do nosso Educação e Saúde em Reumatologia e aguardo a atenção de vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!